talvez não seja o melhor caminho. Murilo Rocha já chegando. O assunto é com Murilo. Diga lá, Murilo, bom dia pra você. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da Band News. Assunto extremamente delicado, né? E coincidentemente eu estou escutando um podcast na Rádio Novelo, até recomendo quem tiver interesse nesse assunto, que chama Sala de Espera, que fala justamente sobre a questão do aborto legal no Brasil, o retrocesso que houve na legislação para possibilitar o aborto legal no Brasil nos últimos anos, como que vem sendo difícil para as pessoas que cabem dentro da legislação, que se enquadram dentro da legislação brasileira para poder realizar o aborto legal. E quando que ele é permitido no Brasil, né? Quando a vítima, quando a mulher que está grávida sofreu algum tipo de violência sexual, logicamente, quando a criança, né, o feto apresenta uma má formação cerebral, e quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. São os 3 casos previstos pela legislação no Brasil para o aborto legal, mas de um tempo para cá o próprio Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina soltou alguns decretos dificultando aí a questão da realização do aborto legal no Brasil nos últimos anos. Então, quem tiver interesse nesse assunto, coincidentemente, né, houve essa tragédia aqui em Minas Gerais, essa menina, né, em Betim, essa criança de 12 anos que morreu na hora do parto, né, uma menina grávida aos 12 anos. Então, acho que vale a pena quem quiser escutar, chama Sala de Espera, tá na Rádio Novelo, é uma série que eles lançaram, aí começou o primeiro episódio agora, foi lançado na última quinta-feira. Acho que vale a pena quem quiser escutar. Está tratando justamente desse retrocesso na aplicação da legislação para a realização do aborto legal, né? Porque a questão aqui, gente, é uma menina de 12 anos grávida, né? Nós não estamos falando de um adulto, né? Uma pessoa adulta, está falando de uma menina de 12 anos, uma criança grávida que acabou perdendo a vida no momento do parto, né? Ela foi internada ali de emergência, de urgência, e acabou não resistindo. A criança ainda está internada, mas a mãe de 12 anos não resistiu. Então, só para lembrar, existe a legislação do aborto legal no Brasil, ela se enquadra em 3 casos, né? Quando a mulher é vítima de violência sexual, quando há uma má formação cerebral do feto e quando a gravidez coloca em risco a mãe, né? A gestante, quando ela está em risco, também é permitido. O problema é que houve tanta pressão sobre médicos e sobre as pessoas que realizam esse tipo de procedimento, que hoje está cada vez mais difícil. Até hospitais, locais que faziam, pararam de fazer, médicos começaram a não querer fazer mais, médicos que faziam esse tipo de procedimento por causa de perseguição, medo de exposição, e então isso é um retrocesso na discussão da questão do aborto legal no Brasil, que é previsto em legislação, tá? Não é projeto nem nada, é previsto em legislação. Vale a pena, repito, tá? Chama Sala de Espera, tá na Rádio Novelo. Acabei de escutar o primeiro episódio ontem. Muito interessante a discussão que está sendo colocada ali, a situação, na verdade, é o contexto que eles falam que está acontecendo no Brasil neste momento, e assim, infelizmente coincide demais com esse caso aqui de Betim, essa garota, essa criança 12 anos que morreu ao dar à luz, ir para o procedimento, né, de parto. Sinine, Luciana, agora falando de outro assunto, né, deixando esse assunto triste aí que tem que ser investigado, apurado, toda a solidariedade aí nossa à família, né? Outro assunto importante aqui para Minas Gerais, vou acreditar que a Rádio Itatiaia, uma informação que eu acabei de ler há pouco aqui na Rádio Itatiaia, é que o governador Romeu Zema teria ido ontem a Brasília, reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro e confirmado ao ex-presidente Jair Bolsonaro que ele, Zema, será candidato à presidência da República. Ainda segundo essa informação, que foi passada à rádio por interlocutores do ex-presidente e do governador, o ex-presidente teria falado que seria positiva a candidatura de Zema, porque na visão dele, quanto mais candidatura de direita, melhor. Não falou que vai apoiar nem nada, só teria falado que quanto mais candidaturas de direita, melhor. E ainda Zema teria ouvido de Bolsonaro que Tarcísio não será candidato, né? Claro, isso aí é uma história complexa, mas o que interessa de fato nessa história aí, que foi divulgada há pouco
pela Rádio Itatiaia, a gente está correndo atrás, é que Zema teria anunciado que é sim candidato à presidência da República. Não é uma grande novidade, né, gente? Cá para nós, o governador de Minas Gerais já está em campanha, pré-campanha presidencial há algum tempo, né? Não é de agora que o Zema está em campanha. Ele vem trabalhando, está com um marqueteiro, uma equipe de marketing voltada para isso, para a construção dessa candidatura, mas teria sido agora, na primeira vez que ele oficializou aí, como ele é uma das crias, vamos dizer assim, políticas, né? Tá ali, todo mundo, ele precisa do voto ali, do apoio de Bolsonaro, então ele foi comunicar ao Bolsonaro que será candidato à presidência da República. Nesse campo da direita a gente pode falar que é a segunda confirmação, né? O primeiro é Ronaldo Caiado, que fala que vai ser candidato, mas ainda precisa do aval do partido, e o Zema agora, que também se lançando aí como pré-candidato à presidência da República, confirmando que vai ser candidato à presidência da República. Tem a vantagem de sair agora, que é a exposição, né? Uma vez que se assume pré-candidato, ele já vinha fazendo isso, né? O Zema tem ficado pouco em Minas Gerais, né? Toda semana ele tem agendas em São Paulo para conversar com empresários, participar de painéis, ele tem rodado muito, então tem essa vantagem da exposição antecipada do seu nome, mas também tem a desvantagem que vai tomar mais paulada, né? Se o Zema sempre foi uma figura meio apagada politicamente no mundo, pensando na perspectiva nacional, agora vai começar a ter mais, né? Vai começar mais exposto nacionalmente, a mídia nacional vai começar a olhar mais para o governador Romeu Zema e também vai começar a investigar o seu próprio mandato. Ele está no segundo mandato aqui de governador. Os problemas com a educação, com segurança, aquela coisa toda aí que a gente vem acompanhando aqui em Minas Gerais, agora também tem uma projeção nacional na medida que o governador confirma a sua pré-candidatura à presidência da República. Tem vantagens, como eu disse, ele já começa a fazer costuras e ganhar exposição nacional, mas também, né, fica aí exposto por mais tempo também às críticas e ataques, né, de adversários, a exposição maior da mídia, tem tudo isso também, mas não é uma grande novidade, como eu disse, o governador Romeu Zema já, porque, entre aspas, abandonou a gestão do estado há algum tempo, né, ela já está a cargo do vice-governador Matheus Simões, que é quem tem participado de quase todas as reuniões importantes, dado entrevistas, até a condução do Propag, que é o programa de pagamento da dívida do estado. O governador Romeu Zema dá uma entrevista ou outra, mas quem participa ativamente da negociação é o vice-governador Matheus Simões, que será candidato a governador do estado, né? Então essas duas candidaturas aí já estão em campo há algum tempo, agora só estão sendo, vamos dizer, oficializadas. Inclusive, houve uma troca aí no comando de marketing aí da campanha do Matheus, é o mesmo marqueteiro que faz a pré-campanha do Zema, agora também assume a gestão, vamos dizer, dessa pré-campanha de Matheus Simões ao governo do estado, que é o Renato Pereira, né? Os dois com o mesmo marqueteiro para caminharem na mesma linha, né? Então a única novidade aí desse caso é esse comunicado do Zema para o Bolsonaro, né? Tipo, pedir uma bênção, serei candidato no campo da direita, tá? Essa é a marcação que o Zema faz desse espaço neste momento, né? Isso não quer dizer, volto a falar, que ele terá apoio do Bolsonaro. Eu acho muito difícil ele ter apoio do Bolsonaro, mas de toda forma foi lá, pediu a bênção e está lançando aí sua candidatura nesse campo da direita, onde já tem Ronaldo Caiado. Ainda tem outros nomes que ainda não foram oficializados, como Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio, que é uma grande expectativa, né? De como vai se comportar, ainda mais depois dessa confusão aí do tarifaço, que ele se enrolou aí, assim como o Zema, né? Falou, depois teve que recalcular a rota sobre o que falou, primeiro reagiu só contra o governo Lula, depois viu que pegou mal, aí deu satisfação aos empresários e à própria população do estado de São Paulo, muito parecido com o que ocorreu com o Zema, mas o Tarcísio ficou meio perdido aí no meio desse tiroteio todo. Então, ainda não se sabe se o Tarcísio vai ser candidato, provavelmente sim, mas de certo até agora é o Zema e o Caiado nesse campo da direita. Agora, volto a falar para nós aqui de Minas Gerais que estamos acompanhando de perto, não é nenhuma novidade, o governador já delegou aqui a gestão do estado ao Matheus Simões há algum tempo e já vem se dedicando aí a uma agenda mais nacional mesmo e até internacional, né? Feito algumas viagens, mas mais nacional. Toda semana vocês podem conferir ali que o governador tem uma viagem a São Paulo ou outro estado do país para participar de eventos e tal, né? Se é certo ou errado, não cabe a mim julgar, cabe à Justiça Eleitoral, ao eleitor julgar.
mas que ele já deixou o comando aqui do Estado há algum tempo para se dedicar a essa pré-campanha. Isso é público e notório, você pode inclusive acompanhar pelas redes sociais do próprio governador, que publica com alguma frequência, praticamente diariamente, ele publica vídeos aí nas suas redes sociais. Mas é esse o quadro. Então, estou acreditando nessa informação e volto a falar a Rádio Itatiaia, que confirmou aí que teria tido encontro ontem entre Romeu Zema e Jair Bolsonaro, e o Zema falando para Bolsonaro que é candidato à presidência da República em 2026 e teria tido ali a bênção do Bolsonaro, que falou, ó, quanto mais candidatos da direita, melhor. É isso, resumo aí, Sinine e Luciana. 9h55.